Olá pessoal, de volta aqui continuando nosso tour virtual pelo Egito. Lembram então do último vídeo que nós verificamos? Nós fizemos então uma visita ao templo de Horus, que foi super legal. Esse templo que conta aí com uma barca lá dentro, uma barca sagrada, com inscrições também que até hoje ninguém decifrou, não se sabe nem ao certo dizer se são escritas deste planeta. Então não se esqueçam aí essas informações, porque nós vamos passar para o próximo templo. E é importante a gente se lembrar para não confundir então as informações, porque às vezes parecem muito assim repetidas, né? Elas são bem similares e na verdade elas acabam realmente tendo ligação, né? Um templo acaba tendo ligação um com o outro. Então, o nosso barco prosseguiu, o cruzeiro, no Rio Nilo, e depois atracou novamente para a gente seguir a nossa próxima parada. E o nosso próximo templo, então, é o templo de Komombo, o famoso templo Komombo. Esse templo, ele é muito legal, porque ele é o único templo no Egito que fala sobre dois deuses. Então ele não tem apenas uma figura central dedicada ao culto, né? Esse templo ele tem duas figuras principais que são aí os deuses relacionados com todo o culto dentro desse templo. Então você tem metade do templo para o deus Sobek, que era o deus crocodilo, e a outra metade do templo dedicada ao deus Haroeris, que nada mais é do que o próprio deus Horus, mas é uma outra personificação, é como se fosse uma outra figura dele. Mas vou falar aqui do deus Horus só para não confundir muito. Então você tem metade do templo para o deus crocodilo e a outra metade do templo para o deus falcão. Então são duas figuras centrais e você tem as metades iguais aí desse templo, um para cada um. Por isso que às vezes algumas pessoas chamam esse templo de templo da dualidade. Já outros chamam esse templo de templo da igualdade, porque você tem um lado igual ao outro e aí você faz uma correlação a isso, né? Há ainda aqueles que dizem que desse templo tem a metade dedicado ao deus do mal e tem o outro lado dedicado ao deus do bem. Então seria como se fosse uma metade para o bem e outra metade para o mal, para você integrar as duas partes. O fato é que esse templo, então, você tem ele cortado pelo meio, você tem o que tem de um lado tem do outro, então você tem duas entradas principais, lá dentro você tem os mesmos salões de um lado e de outro, e você tem tudo espelhado, com a figura central de Sobek e outro com a figura central de Horus. Tem algumas escrituras lá dentro das paredes que falam sobre algumas provas que eram dadas aos sacerdotes que frequentavam esse templo, e essas provas eram justamente para que eles enfrentassem aí o medo, enfrentasse alguma coisa que os impediam de seguir, de alcançar aí a consciência plena. Então, uma dessas provas
envolviam poços de crocodilo e eles tinham que nadar em meio aos crocodilos. Então é bem interessante isso daí. Outra coisa bem legal nesse templo é que na parede você encontra também inscrições que se assemelham muitíssimo aos utensílios utilizados hoje em dia por médicos. Então são inscrições que fazem referência a Amenhotep. Não sei se vocês lembram do primeiro vídeo que falamos sobre ele. E aí você tem esses desenhos mesmo, que você olha que parece bisturi, parece tesoura, parece alguns instrumentos médicos, né? Então eles falam que esse templo também pode ter sido usado como um local de cura, um local muito procurado para cura e para tratamentos médicos. Além desses instrumentos, você tem várias partes do templo onde tem desenho de uma mulher como sendo Íris dando à luz, né? Então você tem Ísis sentada numa cadeira dando à luz a seu filho. Então é como se fosse a própria representação de como você faz um parto, né? Quando a gente chegou, então, a gente foi a pé, né? O barco atracou e a gente foi andando mesmo, porque ele fica muito pertinho do Nilo. E aí você sobe, então, uma pequena escadaria e ele fica assim no topo, com uma visão bem bonita pro Rio Nilo e pro pôr do sol. Não é um templo assim tão grande, pelo menos a área que estava aberta aí para o público quando eu fui, não era uma área tão grande assim. E justamente por ser um templo próximo ao Rio Nilo, ele sofreu muito com as inundações ao longo do tempo. Então ele tem algumas ruínas ainda, tem algumas inscrições assim bem desgastadas assim com o tempo. E fora isso, também era uma prática você retirar parte do templo, parte das colunas, parte da parede, parte das inscrições, para servirem para construção de outros templos. Então, várias das colunas, elas estão realmente cortadas, assim, em algum ponto. A parede, então, a gente vê também paredes cortadas, assim, em algum ponto, só metade da parede. E eles falam que isso foi para ser usado em outras construções, em outros projetos, quando esse templo já tinha sido desativado e não era mais utilizado, né? Outra inscrição bem interessante que a gente tem nesse templo é o chamado calendário egípcio. Então você tem uma parede que mostra toda a descrição de todos os dias do ano. Eu inclusive coloquei para vocês parte dessa parede do templo lá no feed do Instagram. Depois vocês dão uma olhadinha lá para vocês verem que interessante. Então esse calendário é incomum porque ele é um dos calendários mais antigos de que se tem registro, né? Ele é um calendário bem antigo e a princípio foi o calendário utilizado como base para os calendários que a gente utiliza hoje em dia, que é o calendário romano. E falo romano porque, de acordo com algumas pesquisas até que eu fiz, o nosso calendário ele foi instituído pelo Papa Gregório, né? O Papa Gregório XIII, e ele fez a instituição desse calendário baseado no calendário juliano. Então ele fez uma reforma no calendário juliano. E o calendário juliano, por sua conta, ele teve uma herança romana. Então, no final das contas,
a gente tem aí como base esse calendário. Na parede, então, do templo, você consegue verificar, então, as instruções da contagem dos dias, dos 365 dias no ano. E, fora isso, você tem a constituição ali de 2 calendários, né? Então, um calendário é o solar e o outro é o calendário lunar. O calendário lunar, então, era utilizado para as práticas religiosas, e o calendário solar, eles usavam mais para o cotidiano. Então, a soma desses 2 calendários, desses 2 períodos, aí eles formavam o calendário aí de 365 dias. E, além disso, esse calendário tinha algumas estações do ano, né? Que eram conforme a cheia do Nilo, né? Tudo era feito, então, com base na cheia do Nilo, e você tem toda essa representação ali nas paredes de Komombo. Além disso, na saída do templo, então, a gente entrou assim pela frente, foi pela parte de trás, onde tem as inscrições de Amenhotep, e em seguida a gente passou pela lateral, onde tem um sistema chamado nilômetro. Tem alguns outros templos esse sistema, mas ele não está tão bem conservado para a gente verificar mais ou menos como é que funcionava. O nilômetro nada mais é do que um poço fundo que chega até o lençol freático, e ele serve para medir as flutuações da cheia do Nilo. E com isso, né, você conseguia medir qual que era a intensidade que viria a inundação. E a partir disso, eles calculavam os impostos. Então, era todo um sistema para verificar, porque isso interferia também nas plantações. E aí eles tinham essa base que no final das contas era muito precisa para conseguir calcular os impostos. Então, na saída depois do templo, a gente já estava tardezinha, então a gente conseguiu também ver o pôr do sol no Nilo do templo. O templo ele é um pouquinho alto. E quando a gente desceu, a gente ainda passou pelo Museu do Crocodilo, que foi assim interessantíssimo. Até então eu nem sabia que tinha essa questão de você mumificar animais. Para mim eu achava que era só pessoas, mas não. Os egípcios também mumificavam vários animais. E ali você tem um museu só de crocodilo mumificado. Só do deus Sobek. Então você tem vários exemplares de vários tamanhos de crocodilos mumificados, que é bem legal, é bem interessante. Infelizmente, dentro desse museu eu não pude tirar foto, então não consegui fazer aí muitos registros. E no final, então, do museu, a gente voltou para passar então a noite no nosso navio e ele continuar o caminho pelo cruzeiro no Rio Nilo. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa visita. O Templo de Komombo é um templo realmente bem importante, bem interessante, falando aí sobre a dualidade, sobre a igualdade, falando do deus Sobek e o deus Horus. São informações aí bem importantes para a gente ter em mente e entender, né, como que as coisas funcionam hoje. Além disso, esse templo contava aí com um calendário e tinham inscrições de instrumentos médicos, inclusive de instruções de parto e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Vamos seguir com o nosso tour virtual. Vamos à nossa próxima parada. Agora já estamos mais ou menos no meio do nosso tour virtual pelo Egito. Vamos embora, vamos seguir. Yawa, yawa.